Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o presidente da FAEPA, que é a Federação da Agricultura, do Agronegócios do Pará, Carlos Xavier. Xavier, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Quando se fala em agronegócio, hoje já está bem mais tranquilo falar em Pará e agronegócio, coisa que não era tão fácil há pouco tempo, não é verdade? Na realidade, nós éramos um estado eminentemente extrativista, entendeu? Mas somos a última fronteira dentro da agropecuária brasileira. Última fronteira do agronegócio, exatamente, você tem uma ideia. O Pará hoje é o estado mais impactado dos estados brasileiros pelo processo migratório. Nós deveríamos ser hoje 3 milhões de habitantes, são quase 9 milhões de habitantes. Nós temos 2 populações de imigrantes no nosso estado. E esses que adentram o nosso estado vêm para o interior do estado. Em busca do agronegócio. E então, Ampurião, você tem uma ideia, você é muito novo para mim, mas eu sou de uma época que os melhores restaurantes de Belém mandavam buscar no Rio Grande do Sul as melhores carnes que chegavam aqui nos aviões da Varig. Hoje o Pará tem o 4º maior rebanho bovino de melhor qualidade e o 1º bubalino do país. Então, olha o nosso avanço. Agora nós temos que estabelecer qualidade. Já temos quantidade, né, Xavier? Agora qualidade para poder competir. Nós estamos também trabalhando na qualidade. Então, e também eu podia adiantar que na área vegetal, o Pará hoje já tem 6 produtos... Que é líder. E o mais recente é o cacau, nacional. Né? Será que fica mesmo o cacau? Não, o cacau nós estamos avançando cada vez mais. Mas fica o cacau porque nós ganhamos a Bahia porque teve um problema climático lá. Não. É efetivo? A nossa produtividade é 5,5 vezes da Bahia. Pra você ter uma ideia, a Bahia tem 630 mil hectares em produção e nós só temos 175 mil hectares, ampliando isso, e a nossa produção é maior do que a Bahia. E nós estamos ampliando essa Estamos ampliando cada vez mais, e além do cacau, da palma de óleo, da mandioca, do açaí, do abacaxi e da pimenta do reino, 6 produtos, nós somos líder a nível nacional. O que é que o Pará está usufruindo diretamente dessas lideranças? Já que a mão de obra toda vem de fora, esses produtos todos circulam fora do Pará, e o que é que fica aqui? Mauro, eu tive uma vez uma conversa com o arcebispo aqui, há muitos anos atrás, entendeu? Porque ele estava dizendo que a pata do boi estava destruindo aqui. E na minha conversa eu disse o seguinte: quem vem e se implanta no meio rural, você não pega a terra, bota nas costas e vai para o seu estado, você fica aqui. A benfeitoria que você fizer, você fica aqui. Diferentemente de uma indústria, de um comércio que você fecha e você transfere, a propriedade rural não. Então, essa característica, aqueles que estão vindo para cá, estão fazendo a benfeitoria e estão beneficiando o estado. Não tenho dúvida com relação a isso. O beneficiário é o povo paraense. Sabe que uma vez eu ouvi você falando que, por exemplo, na diretoria da Federação da Agricultura e Agropecuária, a grande maioria não é paraense. Eu tenho 38 diretores, porque eu fiz uma descentralização, porque de Belém não dá para você administrar todo o estado. Eu tenho 10 diretorias regionais. Então, dos 38 diretores, eu tenho 12 paraenses, tenho 7 mineiros, tenho 3 gaúchos, 3 paranaenses, 2 baianos, 2 goianos, 2 maranhenses, 1 mato-grossense do Sul, 1 do Rio de Janeiro, 1 pernambucano, 1 piauiense e 1 acreano. E o que mais atrai essas pessoas, o clima ou a terra barata? Eu te diria que você faz, primeiro, a disponibilidade diária, né? Esse é o primeiro fato. E, logicamente, que o preço, com relação às principais regiões do país, o preço aqui é bem convidativo. Mas tem um aspecto, né, que eu não deixo de comentar, que é as vantagens comparativas que o Pará oferece. Por exemplo, na área tropical, você precisa de um clima de 26 graus. Aqui a agropecuária aqui é isso, né? Nós temos essa temperatura média de 26 graus com a estabilidade que ninguém tem em nenhuma parte do mundo. Nós nunca passamos de 26 acima de 40 graus desse lado e do lado de cá nunca tivemos geada. Ninguém tem isso no mundo. Isso é um fator determinante. Outra vantagem comparativa é a água.
O Pará tem 3,2% da água doce no mundo. Enquanto nós temos nesse momento irmãos nossos morrendo de sede em outros países, nós jogamos bilhões de litros d'água doce diariamente no ar. E outra grande vantagem é a luz solar o ano inteiro. Com essas três grandes vantagens comparativas, qualquer negócio que você estabelecer no Pará, ele vai ser competitivo com relação a outras regiões. O que falta para a gente decolar com todas essas propriedades, com todas essas vantagens competitivas? Eu te diria que nós precisamos ter um nível de consciência política mais forte no Pará. Não? Nós recebemos os brasileiros que vieram para cá. No início, todos aqueles, quando chegavam nas festas de fim de ano, iam visitar seus parentes. Então, você não faz uma adesão muito rápida com a sociedade paraense. Mas hoje isso já mudou muito. E esse nível de consciência está, de qualquer maneira, sendo fortalecido com todos esses que vieram para cá. Esse nível de consciência começou a ver que não dá mais para você ficar num estado que cada dia mais a União está tirando o território nosso. Nos últimos 15 anos, nós perdemos 30% do nosso território para a área federal. Com reservas indígenas, quilombolas, não dá para nós florestais. paraenses continuarmos de braço cruzado assistindo isso. E outro fato da maior importância é que nós, há 10 anos atrás, quando lançamos o projeto Preservar, nós encontramos apenas 24% do nosso território antropizado. 76% do nosso território completamente em floresta. Aquela conversa que nós destruímos a Amazônia, conversa pura. Agora, o fato, aí é que vem a força de nosso Estado, esses 24% representam 30 milhões de hectares. Quer dizer, só de área antropizada são 30 milhões de hectares. Para você ter uma ideia do que é isso, o primeiro estado brasileiro no agronegócio é o Paraná. Paraná só tem em todo o seu território 19 milhões e 900 mil hectares, que quer dizer que só de área antropizada nós temos um Paraná e um sétimo de Paraná. Então, imagine o que nós não podemos fazer se agregarmos tecnologia nessa área e contribuir para a transformação social de nossa Por que a gente fica calado quando são divulgados esses dados constantes de desmatamento, em que nós somos sempre na liderança? Agora a gente faz páreo com Mato Grosso, com alta produtividade também. Por que não é demonstrado? Sim, tem esse problema do desmatamento, mas por uma boa causa. Não, eu te diria o seguinte, nós, há 10 anos atrás, o compromisso que nós fizemos foi do desmatamento zero. O que ocorre é que com esse nível de água que nós temos, com essa temperatura, né, se você começar a observar as casas aqui em Belém, você está vendo a vegetação lá em cima. É verdade. Tem poste aqui com vegetação. Se você não fizer uma limpeza de sua área aqui, de 60 dias, 90 dias, com um ano e pouco você tem árvores imensas. E aí, quando você vai fazer uma limpeza, eles estão dizendo lá que é desmatamento. Não é bem assim. E você tem alguém que, às vezes, de forma ilegal, faz desmatamento? Tem. Sim. Isso aí sai da curva. Em qualquer setor. Agora, você não pode fazer a generalização. Nós continuamos com os 24% de nossa área antropizada, né? E eu te garanto que pouca coisa alterou disso. Nós temos que ter esse nível de consciência. Bem, nós agora, esta semana, será inaugurada a primeira fábrica, verticalização da indústria de sucos, né? Zampa Juice, em Capitão Poço, uma empresa do grupo Citropá. E eu falo com muito orgulho, ele já veio várias vezes aqui, o Júnior, porque eu acompanhei o batalho dele para conseguir chegar nessa área. Né? Toda a produção de laranja, de limão do Pará ia para São Paulo direto, para amassar lá, para tirar o suco. E nós sobrávamos constantemente. Bem, agora nós temos uma indústria que vai sair o suco pronto. E me disse ele que ano que vem ele imagina já sair na caixinha Tetra Pak para o consumidor final. Ele é bem entusiasmado com isso. Me diga uma coisa, eu sei que a FAEPA teve uma participação muito forte neste cinturão citrícola, nessa área citrícola, que me parece que são 5 municípios, né? E que tem uma vantagem, inclusive climática, de não permitir o desenvolvimento de pragas, o que isso é muito importante. Explique para nós. Isso me dá uma alegria imensa, porque eu, quando recebi um italiano, que é o maior vendedor de sucos do mundo, e ele esteve comigo na federação, ele tinha terminado de chegar de Capitão Poço,
E o italiano, ele fala com as mãos. E ele dizia para mim o seguinte, que ele chegou de Capitão Poço, ele só viu aquilo há 30 anos atrás, em Bebedouro, São Paulo, e que o Pará... E a partir dali nós começamos a desenvolver um trabalho. Hoje o Pará tem a única área livre de praga da citricultura do Brasil aqui. Fizemos o nosso zoneamento, pela experiência da Belém, Brasília e da BR-316, localizamos os 5 municípios, que é Irituba, Capitão Poço, Orém, Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte. Essa é uma área de 929 mil hectares, então nós temos condições de fazer uma expansão de 200 mil hectares e não tem dúvida que com essa expansão seremos o primeiro polo de citricultura do mundo. E vamos precisar de mais indústria. Sim, lógico, já estamos fazendo esse trabalho. Já estamos fazendo, já temos empresário, hoje mesmo já existe empresário já visitando a região para poder vir estabelecer aqui e é importante essa verticalização. Então me dá uma alegria imensa de podermos verticalizar, de não sair daqui o produto in natura. Mesmo porque tem um fato que você não mencionou, a nossa qualidade aqui da nossa laranja... Ela é doce, ela já vem com açúcar. Estava sendo comprado para a região sul do país exatamente para poder melhorar a qualidade do dele lá. Então, eu acho que nós paraenses ficamos profundamente honrados. Então, vamos fazer essa... E tem uma região de laranja, de limão e de maracujá. Sim. Porque, de qualquer maneira, o maracujá, no período onde você não tem a safra da laranja, você pode fazer, a indústria pode fazer esse aproveitamento. Então, é uma alegria imensa. E, sobretudo, aquela região que nós sabemos como foi o processo de colonização, ainda nós temos índice de desenvolvimento humano ainda baixo ali, precisamos fazer esse trabalho para poder melhorar e, logicamente, com a agregação de tecnologia, nós vamos chegar lá. Há quanto tempo a gente não ouve falar da inauguração de uma indústria no Pará? É algo extremamente importante, não é? Uma coisa revolucionária. E aproveitando, nós somos ainda líderes na exportação do boi em pé, tem um nicho bem específico com relação a isso. São Paulo vive com problema em torno disso, agora já voltou a impedir o embarque em Santos e tudo mais, e graças a Deus nós estamos aqui tocando. Por que não existe um porto específico para carga viva no Pará? Nós temos algumas dificuldades aqui, aquele nível de consciência nosso. Eu venho fazendo um trabalho no sentido que a gente tem um porto, né, que possamos sair daqui de Barcarena, nós temos condições de outras regiões, né? Afinal de contas, nós temos aqui a quantidade de rios navegáveis que pode nos propiciar isso. Vou te adiantar aqui, nós temos um porto dentro aqui da área metropolitana, de Outeiro, foi construída há mais de 40 anos, já pertence hoje, de qualquer maneira, ao governo federal, que poderia ser ali. Os animais poderiam chegar em barcaça e sair dali em navios. Né? Eu tentei fazer isso, mas não consegui. Nós precisamos mudar essa nossa visão e buscar exatamente a exportação do boi vivo por um desses portos. Te adiantaria também, porque por que vocês não trabalham a possibilidade da verticalização? Nós não temos que interferir em mercado. Por exemplo... O mercado quer comprar o boi vivo. Não, e tem outro fato. Os países onde nós estamos comercializando o boi vivo, sobretudo os países do Oriente Médio, questão religiosa. Eles têm duas grandes questões. Uma gastronômica, eles não comem carne congelada, é a carne fria, então o boi tem que ser abatido lá. E outra é um problema de ordem religiosa. Animais votados para Meca. Então, se nós temos um produto aqui, temos que vender para quem quer comprar. E vira um regulador de preço. Também. Né? Isso é muito importante. Isso é uma grande vantagem. O boi do Pará, escute esse fato, o boi do Pará é o boi mais barato do Brasil. E o boi de São Paulo é o boi mais caro do Brasil. E a população paraense não está sendo beneficiária desses preços. Porque lá em São Paulo, no supermercado de São Paulo, a carne tem um preço mais baixo do que a carne do supermercado de Belém. Bem, e para encerrar nossa conversa de hoje, eu tenho uma seguinte pergunta, questões de qualidade. Eu estou ouvindo falar muito agora de cruzamento com raças britânicas. E nesse papo, mais ou menos, o nosso Nelore velho de guerra, que foi quem melhor se adaptou na nossa região, está ficando para a segunda classe.
O Pará está preparado para essa demanda nova que exige uma carne com marmoreio, né? Com gorduras distribuídas e assim por diante? A grande vantagem nossa é que a nossa matriz está em cima exatamente do Zebu, do Nelore, dando que mais de 90% dessa nossa matriz é exatamente zebuína, e a raça que você fizer o cruzamento, ela aceita, você entendeu? E o que nós precisamos é isso, é incentivar isso. Mas isso está acontecendo? Já está acontecendo, estamos fazendo um grande trabalho. Não corre o risco desse quarto rebanho ser descartado? Ao contrário, você precisa só da matriz, a matriz nós temos. Então, e ela aceita o cruzamento tranquilo? Você pode trazer todas as raças, sobretudo agora o Angus, o Bango, que nós estamos fazendo, você tem uma carne de melhor qualidade. Não tenho dúvida que o Pará produz hoje a carne de melhor qualidade do Brasil. Presidente Carlos Xavier, muito obrigado por mais essa entrevista, com essas informações que são sempre positivas e interessantes do agronegócio, que agora o Pará se incorporou ao agronegócio, não tem mais vergonha de falar em agronegócio, pelo contrário, já abre a boca, né? Porque são dados interessantes, assim por diante. Muito obrigado, parabéns pela atuação da FAEPA para a efetivação dessa fábrica de sucos, que é de tamanha importância. Nós vamos voltar, depois que ela estiver funcionando, eu vou trazer novamente o Júnior aqui, já empolgado com o suco dele, e nós acompanhamos desde o início que ele começou lá, ainda estava só a plantação. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, inclusive esse apoio que você tem dado, de qualquer maneira, naquela região. Fico muito satisfeito com isso. Tá, obrigado. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com Eduardo Camilo, que é superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, empresa gestora da usina de Belo Monte. Eu volto já.